O mundo da política ainda não está acostumado com a presença das mulheres. Essa afirmação te amedronta ou você acha natural? De acordo com a página do TSE Mulheres, criada em 2019 e mantida pela Comissão Gestora de Política de Gênero do Tribunal Superior Eleitoral, é possível saber, por exemplo, que entre 2016 e 2022, o Brasil teve, em média, 52% do eleitorado constituído por mulheres, 33% de candidaturas femininas e apenas 15% de mulheres eleitas no nosso país. Ainda somos poucas e para as que ousam entrar no mundo da política, os desafios são enormes. Antes da decisão, durante o processo eleitoral e mesmo depois que elas assumem seus cargos. É o que chamamos de violência política de gênero. Já ouviu falar sobre esse tema? É o que nós vamos debater hoje no nosso programa Alba Debate. Essa semana comigo, mulheres que estão na lida diária, que precisam enfrentar ainda uma sociedade machista, misógina e repleta de preconceitos. Vamos então apresentar aqui as nossas convidadas. Jussi Cardoso, vereadora do PT de Alagoinhas, comigo também Isabela Souza, do Cidadania, aqui de Salvador, Luciana Tavares, do PCdoB de Lauro de Freitas e com a gente a advogada Maísa Rios, que é especialista em direito eleitoral. Meninas, sejam bem-vindas. Vamos começar por Jussi. E Milena, falar sobre violência política de gênero é algo que tem a ver com o fortalecimento da democracia. Eu sou de Alagoinhas, por exemplo, e esse cotidiano perpassa o fazer das 4 legisladoras que compõem o parlamento atualmente comigo. Apesar da Lei C de 2021, ainda hoje nós vivenciamos todos os dias situações que a lei trouxe como crime. Então, desde constrangimento, a ameaça, a tentativa permanente de desacreditar o fazer das mulheres na política, isso é uma constante que a gente precisa enfrentar, porque isso continua ainda tornando difícil a permanência das mulheres no espaço da política. Isabela Souza, a menina que tentaram desencorajar, hoje preside o Cidadania na Bahia. São muitos desafios e luta diária, né, Isabela? Demais, Milena. Primeiro, eu agradecer pelo convite de hoje estar aqui ao lado dessas mulheres maravilhosas que tanto me inspira, e você também, claro. Para pessoas, para mulheres como eu, que sou nascida e criada em comunidade periférica, a política ainda se torna um pouco mais distante, porque a gente não... É muito difícil você nascer com esse sonho e pensar em ser político, né? Porque nós estamos acostumados ainda na comunidade de muitas vezes só ver político ou só falar de político em época de eleição. Então, isso é uma coisa que já afasta naturalmente, né, nós da política, e ainda mais por ser mulher, que a gente já tem um comportamento de certa forma moldado, né, a forma de se vestir, a forma de se falar. Não somos treinadas de criança para estar falando em público, para estar se colocando ali como principal ator da mudança ali, protagonista da sua região. E hoje me sinto com essa responsabilidade também de levar para as próximas gerações essa vontade de realmente ocupar esses espaços. Luciana, em Lauro de Freitas, a situação está quente, está sempre ganhando a mídia, inclusive nacional, com a exposição, né, errada das mulheres que são ofendidas em um local que deveria ser de muito trabalho e de assuntos, né, em prol da sociedade. Difícil, hein? Muito difícil, então. Primeiro, saudar todas vocês, o pessoal também que nos assiste de casa. Falar da TV Alba para a gente é muito importante, esse espaço dessa comunicação para nós mulheres, que precisamos falar sobre o direito de existir. Só que quando você traz para esse espaço essa questão da política, né, e da violência da política de gênero, a gente se pergunta por que tanta investida de querer afastar as mulheres da política, né? Qual o interesse nisso? Por que a maioria que já está são homens e nós queremos que eles estejam? Mas qual é a dificuldade de estarmos também? E Lauro de Freitas, eu estou no 2º mandato. Nós já tivemos uma outra legislatura com base, com oposição, mas nunca um processo tão doloroso, né, de querer afastar mulheres daquele espaço, tanto do Legislativo, que é a nossa casa, a Câmara, como do Poder Executivo. Sim. Nunca teve na história da cidade nem homem ser desrespeitado e nem tampouco a mulher, que é Moema Gramacho, no 4º mandato naquela cidade, tão desrespeitada hoje por uma figura, infelizmente, masculina.
E aí, doutora, por que as mulheres são tão, assim, digamos, vítimas, né, dessa violência na política? Eu acho assim, o ambiente político é um ambiente naturalmente masculino, originalmente masculino. E onde você tem política, você tem embates, você tem divergências que estão existindo e constantemente com uma certa rispidez. É natural os enfrentamentos, são naturais os enfrentamentos. Então, a mulher, naturalmente, ela encontra esse obstáculo quando ela se insere na política. Eu, como profissional do direito eleitoral, encontrei um ambiente bastante masculino quando eu comecei. Ainda é bastante masculino, né? E eu consigo atuar com tranquilidade ali dentro. Eu precisei me firmar, mas com bastante respeito de todos os meus colegas, porque é um ambiente bastante tranquilo em relação a isso. Mas, obviamente, que a gente precisa de firmeza para a atuação no ambiente político, que é o ambiente que eu trabalho. Então, e essa mulher precisa reconhecer, né, o que é normal, o que faz parte do embate, do jogo da política e o que passa a ser crime. E compreender o que é esse processo, né? Exatamente. Deixa eu até trazer aí um contexto rápido para vocês que estão acompanhando aqui a nossa programação na TV Alba, no nosso Alba Debate. A violência política de gênero, gente, ela pode ser dividida, digamos assim, em 5 categorias. Tem a patrimonial, né, quando não se cumpre a legislação eleitoral e há, inclusive, recusa de fornecer às mulheres os recursos que fazem a diferença e que seriam destinados para essas candidaturas. Tem aquela que é simbólica, por exemplo, quando nas redes alguém tenta aí causar algum tipo de constrangimento, de situação para expor a figura feminina. Tem a violência de gênero de cunho sexual, é aquela que acontece quando invadem a nossa privacidade. Se cria os estereótipos, né, relacionados aí ao nosso corpo, aos nossos afetos, à nossa aparência, que é complicada e que a gente precisa estar atento. E tem a violência política de gênero psicológica. Essa também é muito pesada e faz a gente, inclusive, se desconfiar das nossas próprias convicções. Imagina, mudar hábitos, mudar posturas ali na frente, na Câmara, abala os nossos resultados. A violência física já é o último estágio. A gente vê pouco, né, no parlamento, de fato, mas temos aí o caso da Marielle Franco, que não nos deixa, né, mentir e mostrar que essa violência também existe e deixa em estado de alerta, né? Até que ponto se pode chegar a uma atitude para silenciar uma mulher? Luciana já disse que disseram que ela era alvo de tiro, né? Sim. Você, Jússi, o que aconteceu lá em Alagoinhas contra o pessoal de casa e como você lidou com essa situação no seu dia a dia? Essas 4 violências que você citou, isso acontece no nosso cotidiano, literalmente. Que, como você disse, a gente não pode naturalizar. Isso foge de qualquer naturalidade de um debate, de contrapontos, de ideias, da divergência no campo mesmo democrático de quem pensa de forma diferente. Lá em Alagoinhas, eu cheguei, por exemplo, a ser perseguida até minha casa por um carro. Então, a fake news nas redes sociais, várias falas, inclusive de cunho sexual, né, na cultura mesmo do estupro, sexualizando. A nossa vida, Milena, vira pauta, a nossa vida pessoal, a forma que nós nos vestimos. Então, isso foge de qualquer naturalidade do embate da política. E tira o foco do que realmente importa e que é comprovado, inclusive, com resultados de pesquisas, que é a eficiência dessa mulher que já está ali no local político. As mulheres são mais produtivas, as mulheres pensam também e têm mais sensibilidade para leis relacionadas à família. Deixa eu te colocar aqui nesse bate-papo, porque me chamou a atenção quando logo você foi eleita, né, que tomou posse, sua idade, né, ou como você disse, que veio de uma comunidade onde a gente não vê tanto de fato. Eu também nasci, morei 15 anos da minha vida em Marechal Rondon e assim, só iam lá os homens políticos eleitos, porque não tinha muita mulher mesmo participando da política. Como é que você passou a se ver nesse local? Eu quero ser política, eu quero estar na vereança e quem sabe ser prefeita e galgar esse espaço, Isabela. O primeiro passo foi muito a vontade de ver a mudança acontecer de fato na minha comunidade. Entender que nós que conhecemos os problemas, que estamos inseridos nesses problemas, precisamos assumir o protagonismo da resolução deles. Então começou daí, mas eu não imaginava que teria tanto desgaste mesmo pessoal a partir do momento que decidi me candidatar, que decidi participar da política partidária, que decidi assumir o partido político, né, que é um ambiente majoritariamente composto por homens. Então, hoje, na maior parte das reuniões, infelizmente, que participo, sou a única mulher. E tenho questionamentos que eu tenho certeza que homem não tem esse questionamento. Eu acho que nenhum presidente de partido senta em uma reunião para conversar para outra pessoa questionar se ele quer ter filhos,
como é que está o casamento. Acredito que não são questionamentos que homens recebam, não entram na pauta de homens, mas entram em nossas pautas. Então, assim, são coisas que a gente precisa lidar para além da política, coisas pessoais. Então, assim, realmente é desafiador para a gente estar nesse ambiente, mas a gente precisa realmente ter resiliência aí e continuar para que outras mulheres se fortaleçam também a ocupar esse espaço. Luciana, como você lidou e como você buscou forças? Porque uma coisa é aumentar o tom de voz no discurso para poder não ser silenciada. Outra coisa é lidar com ameaça literal de morte. Isso. Então, no início, a postura sempre deste homem, vereador, que ameaça a casa toda, né? Eu comecei a perceber que no início era comigo, até que eu era o primeiro alvo. Depois toda a casa passou a ser alvo. Todos os vereadores, mesmo os homens, ele desrespeita, né? Mas o foco é nas mulheres. As vereadoras mulheres, especificamente 4 de 5 mulheres, ele desrespeita demais, ele invade. Vocês estão falando de invadir a vida particular de uma maneira tão agressiva que a gente chega a se perguntar se eu quero estar neste ambiente. Aí é que a gente percebe. Desencoraja. Aí é que a gente percebe que existe a violência aí, porque a intenção da prática é de que você não queira mais estar. E quando a gente volta para a sociedade, está aqui esperando a gente um povo dizendo, não, você precisa estar ali. Essa voz é importante, você não pode desanimar. Quando ele percebeu que a gente precisava enfrentar, e a gente tinha descoberto a estratégia de como enfrentar essa prática atrasada, e aí começou a postar, por exemplo, fotos, né, nas redes sociais da companheira dele com uma réplica de fuzil na mão, né, dizendo inclusive que eu havia tido um debate em grupo de WhatsApp, né, com ela, discordando sobre ele, o papel dele. Então aí ele estava dizendo que ela estava fazendo um teste já de tiros e por isso ela portava ali uma réplica de fuzil na mão nas redes sociais e citando o meu nome naquela legenda. Então foram coisas absurdas que a gente já passou para que hoje a gente entenda esse processo da violência cibernética também, Sim. que muito nós mulheres que passamos pela violência política de gênero, a violência cibernética ela faz parte disso. Né? A violência daquele crime pela rede social que está sem limite, né? Terra de ninguém. Parece ser, né, doutora? Mas é terra de gente, sim. É de gente, doutora. Para a gente finalizar esse bloco... É de gente, então, para saber como é que funciona. Como agir, exatamente. Queria saber um pouquinho, a gente finalizar esse primeiro bloco com o seu posicionamento do que nós, mulheres, devemos fazer para não banalizar essa violência como sendo normal do embate político. A gente precisa dar limites, né? Precisa ter essa legislação eficiente. Você que é especialista em direito eleitoral, como essas mulheres devem se comportar juridicamente? Olha, sobre o enfoque jurídico, você tem alguns instrumentos, né? Instrumentos no âmbito administrativo, porque a Casa Legislativa possui um código de ética que precisa ser respeitado. E se viola o decoro parlamentar, qualquer parlamentar precisa sofrer os efeitos disso, seja ele homem, mulher, seja a violência trazida enfrentando-se pela mulher ou não, independentemente de qualquer coisa, eu não adentro nem caso a caso, mas violou-se o decoro parlamentar, afasta-se a imunidade parlamentar e ele responde por um processo do Código de Ética, que pode gerar de uma censura verbal, escrita, a inclusive uma cassação de mandato. Fora isso, você tem os instrumentos do processo criminal e do processo cível, que é o processo de indenização e o processo de você apurar o crime mesmo. Porque se o ato é ilícito, a conduta é comprovada, vai se passar por um contraditório legal, vai se enfrentar a realização de provas e a justiça vai fazer comedidamente e adentrando-se as questões de análise sobre o enfoque da proporcionalidade. A conduta foi razoável, foi ilícita, daí ela foi desarrazoada e a legislação, que é muito boa, isso é importante se dizer, os instrumentos legais existem e são muito bons. Eles só precisam que os personagens do processo se conscientizem de que eles precisam ser postos em validade e em eficácia. Porque eles existem, são bons. As medidas são boas. Gostei dessa dica. Vou pedir a Luciana para segurar um pouquinho para a gente ir para o intervalo rapidinho. Você que chegou agora na nossa TV Alba, a gente está debatendo violência política de gênero. A gente tem aqui a advogada Maísa Rios, Luciana Tavares de Lauro de Freitas, Isabela Souza de Salvador, Jusce de Alagoinhas, e a gente está debatendo esse tema que você precisa também ter interesse para acelerar essas mudanças de dados e colocar cada vez mais mulheres, não só concorrendo não, mas eleitas na política da nossa Bahia e do nosso Brasil. Intervalo é rapidinho, fica aí que a gente volta já.
Estamos de volta, minha gente. Olá, você ligado na programação da TV Alba, você que está aí na nossa rede social, no nosso YouTube. Chegou agora aqui nessa programação, aproveita e compartilha, principalmente para as mulheres e para os homens também, para estarmos todos conectados com esse debate. Estamos falando de violência política de gênero, a gente tem dados alarmantes. Estou com essa equipe maravilhosa aqui de mulheres tratando essa temática. Você que está acompanhando precisa saber desses dados, porque o mapa Mulheres na Política da ONU, a Organização das Nações Unidas, apontou aí o nosso país, o Brasil, ocupando a 140ª posição em 193 países, gente, 14,6% só de participação feminina. Pois é. Tudo isso aí a gente precisa, né, trazer esse tema, porque tem a ver com a violência política de gênero. São mulheres que se desencorajam de participar da política. São famílias que têm medo de que essa mulher saia de casa para tentar a vida na política. E o pior de tudo, o que mais entristece, quando essas mulheres chegam lá, a violência continua, mas ainda assim a persistência traz resultados positivos para o nosso país, para essas cidades que essas mulheres representam. Ainda é pouca participação feminina, mas você pode ajudar a mudar essa realidade. Vamos continuar falando dessa temática, porque a doutora estava ali, a doutora Maisa Rios, falando que existe lei, que o sistema funciona, que a gente precisa, né, essas mulheres que são vítimas de violência, denunciar, buscar a justiça. Mas no contraponto, às vezes vai na delegacia e não é nem sequer chamado para uma audiência, para um confronto com esses agressores. É isso que tem acontecido em Alagoinhas, em Lauro de Freitas, situação comum, que a gente precisa dar visibilidade para saber onde é que está o problema, né, Jússi? Exato, porque o registro da queixa é um direito nosso. E muitas vezes, eu, por exemplo, já tive um episódio que o próprio delegado plantonista, ele rejeitou o registro da queixa. Só depois de muita argumentação sobre o meu direito de fazer o registro, foi que ele realizou aquilo que eu estava ali relatando, e um crime, eu tinha provas que aquilo tinha acontecido, e ainda assim havia essa resistência, porque não há também, por parte das forças policiais, percebo, uma atualização dessas novas normas. Sim. Porque naturalizam ainda todas as formas de violência contra as mulheres. Então, se a violência doméstica, que é algo já tão dialogado na sociedade, ainda se tem tanta revitimização nos espaços da polícia, então, imagine a violência política de gênero. Na maioria das vezes, entra como se fosse questões pessoais, quando, na verdade, existe ali um crime que já está tipificado e a lei traz desde 2021. Concorda, Luciana? Completamente. Se existe uma lei que vem pautar a violência política de gênero, e a lei ela diz, justamente nos seus artigos, o que é que está contido nela que passa a ser crime na conduta desses homens quando procuram agredir as mulheres. Eu volto a dizer que a nossa Câmara de Lauro de Freitas nunca tivemos esses episódios. Eu quero, inclusive, pedir desculpa aqui a todas as emissoras, as pessoas que precisaram falar sobre aquele ambiente da Câmara de Lauro, porque eu já estou no segundo mandato, então eu posso dizer, já estive lá antes. Então, a gente nunca passou por isso. E esse ambiente de hoje, ele se dá por conta de um personagem. A gente não pode levar a culpa a toda a casa do escândalo, das coisas que estão acontecendo ali, porque nós temos um mandato a zelar. Portanto, a lei, embora exista e é crime, está tipificado na lei que a violência política de gênero está ali. Quando eu fui abrir o inquérito que o Ministério Público apurou e percebeu que, de fato, eu fui violentada pelo vereador, nós seguimos aí para o Ministério Público, que acionou a delegacia pedindo que fosse aberto o inquérito, e eu fui até a delegacia, me expus por várias vezes, e até hoje eu estou esperando uma continuação desse processo, doutora, desse inquérito. Inclusive, vou dizer que quando eu fui acolhida pela comunicação, pela imprensa, Milena, porque vocês são extremamente importantes nesse processo. Sim. Se não fosse a imprensa, estaríamos muito piores. Sim. E a imprensa nos acolheu. No momento que ele foi, a gente teve um processo terrível, ele foi bater no meu colega, porque o colega veio me defender, o assessor desse vereador, ele coloca a câmera no nosso rosto para o tempo inteiro captar nossa imagem, o tempo inteiro nosso rosto vira conteúdo de redes sociais dessa figura. Então, a violência cibernética é muito grande. E quando os colegas foram defender, que aí ele foi agredir também o colega, e eu fui chamada na TV para explicar aquilo. Então, a TV deu direito a gente de falar e explicar. O que aconteceu? O delegado, no momento, simplesmente deixou o processo. Não deu continuidade ao inquérito, porque ele achou um absurdo eu ter citado na TV de que eu havia feito queixa policial.
Porque se ele já tinha me violentado por diversas vezes, fisicamente, verbalmente, moralmente, emocionalmente, já sem limites. E quando eu fui dizer, aí eu fui perguntada pela sociedade, você registrou queixa? Você está procurando os caminhos competentes? Eu falei, registrei. Eu tenho queixa no Ministério Público, na delegacia principal da cidade. E o que está acontecendo se você continua sendo violentada, se ele continua tomando essas atitudes contra você? E aí eu falei, mas nós temos queixa aberta. O delegado abandonou o inquérito. É complicado. E aí, doutora? Existem os órgãos, inclusive, disciplinares, né, que controlam, digamos assim, que regulam a atuação dos agentes que atuam no procedimento de inquérito, né? Existe a ouvidoria, existe a corregedoria e esse fato precisa ser noticiado, né? Eu não sei, eu não conheço as circunstâncias do inquérito que você está mencionando, mas de antemão todo inquérito precisa ser finalizado, né? Então não pode ficar a destempo. Eventualmente, se existe uma morosidade, e aí eu não discuto nem as razões desse atraso, né? Não vou entrar nessa seara, mas se existe uma morosidade, existe também um órgão de controle para esse procedimento. É o quê? A corregedoria da polícia. Agora, sabe o que eu acho importante a gente citar? Eu me lembro que eu fui pressionada também na rede social, né, enquanto comunicadora, para me posicionar enquanto mulher sobre esses fatos que estavam acontecendo corriqueiramente em Lauro de Freitas. E aí eu vejo como um modo operante, né, para chamar a atenção da sociedade para aquela figura, para aquela persona, que nada mais é do que uma persona, de fato, que surgiu no digital e que os investidores da política, a gente falava aqui dos interesses partidários, viu ali uma oportunidade para criar uma situação de oposição no município, fortalecer e tal. E aí, o que acontece? A sociedade ainda está ingênua, né? O cidadão, o eleitor, ele precisa de mais espaços como esse, que tragam uma outra realidade, né, do que a política, de como se faz política, da forma que atuam, né, esses vereadores e a vereança de forma geral, para que o cidadão eleitor se blinde e saiba escolher, de fato, quem está ali para trabalhar em prol da sociedade e quem está ali como uma ferramenta de marketing para usar o espaço da Câmara, que deveria ser para apresentar projetos e não para ficar apenas exaltando, seja a mulher, né, a prefeita da cidade, ou a presidente da Câmara, ou a colega profissional de trabalho. Então, nesse quesito, a gente encerra essa questão da violência política. Eu queria aproveitar uma presidente de um partido aqui para a gente falar da violência patrimonial, né, que é quando acontece aquela falta de oportunidade, de incentivo financeiro, para que as mulheres, de fato, participem, Isabela. E aí você está lidando com isso, né, sempre, e pode oportunizar mais mulheres candidatas. Nesse bate-papo, né, com presidentes de partido, para montar a chapa, como é que está a posição, a força dessa mulher? A mulher está preparada, a mulher hoje quer ser candidata. A gente tem no currículo aí muita qualificação, inclusive, mais mulheres mais qualificadas do que homens. Qual é o grande entrave? Olha, o primeiro grande entrave é porque o sistema, de certa forma, é feito para reeleger as pessoas que estão lá. A partir do momento que as pessoas que estão lá são majoritariamente homens, então, de certa forma, esse recurso já vai majoritariamente para os homens que já estão lá. E aí tem toda a conversa, a gente tem hoje, né, a lei que obriga realmente os partidos a passar uma porcentagem, né, de 30% para as mulheres, mas ainda assim, como temos, na maior parte dos partidos, donos de partido de fato, homens, ainda acontece de muitas dessas mulheres, inclusive aqui na Bahia tem alguns processos abertos da última eleição de acusações de partidos colocarem mulheres laranja para que esse dinheiro seja desviado para candidaturas masculinas. Então, só a lei não resolve. A gente precisa realmente ter uma forma de fiscalizar, ter uma forma de garantir o espaço de fato para essa mulher. Não adianta ter cota de recurso se a gente não tem, no mínimo, aí a garantia de que uma parte dessas cadeiras devem ser ocupadas por mulheres. Isso que eu ia perguntar. E é isso que eu defendo. Pronto. E é isso que eu defendo. Precisa ter nada mais. A gente tem maior parte da população feminina. O Congresso, as câmaras devem ser representativas e não são representativas. Como é que a gente vai pensar em políticas para as mulheres se não tem mulheres lá para pensar nessas políticas?
O homem não tem como pensar em distribuição de absorvente. Esse foi um projeto que veio de uma mulher. E para que a gente pense em outros problemas que as mulheres passam na sociedade, realmente precisa ter um olhar mais atento. Eu, enquanto presidente estadual do partido, eu já tenho esse olhar mais atencioso para entender quem são as mulheres candidatas, para chamá-las para conversar, para realmente ter certeza que aquele recurso vai ser destinado para candidaturas competitivas e candidaturas que vão ocupar realmente cargos eletivos aqui. Mas será que é da mesma forma com presidentes masculinos? Então são coisas que devem ser observadas. A gente está vendo os números aí que comprovam que não. Ainda bem, né, que você faz parte dessa pequena estatística de mulheres à frente de partido e vá fazendo sua parte. Não se canse. A luta é grande. Gente, já recebi a sinalização ali de 5 minutos finais. Eu queria começar com a doutora Maísa, porque a gente trouxe essa questão, né, da violência patrimonial. Acho que a denúncia, né, das mulheres é muito importante. Procurar a justiça, não se calar, reverberar de todas as formas, doutora? Seja na rede social ou nas questões judiciais mesmo. No aspecto eleitoral, que é o que você bem pontuou a respeito das questões das cotas que não são respeitadas, o Tribunal Superior Eleitoral, agora para as eleições já de 2024, erigiu já, todas as normas já foram exaradas por eles, as resoluções, e eles vieram agora mais firmemente traçar exatamente as consequências de os partidos não cumprirem não só a questão do respeito às cotas quanto às vagas, mas o respeito à distribuição desses recursos. E eles, inclusive, salientam agora, e porque isso já era jurisprudencial, e agora veio a ser firmado na resolução, em que o tribunal já não está mais aferindo se há dolo ou não há dolo, se houve realmente o intuito ou não de se fraudar. A fraude, ela já está consubstanciada no próprio fato de não se ter cumprido o percentual de distribuição de cotas e de distribuição de recursos para aquelas cotas. Então, nesse aspecto, eu vejo que essa eleição ela vai dar muito trabalho para os partidos políticos que não cumprirem essas obrigatoriedades, porque agora não é mais jurisprudencial. A lei já previa, agora tem uma resolução, já concretizando o entendimento desses ministros que já, de lá para cá, vocês podem, se recordam muito bem que vocês participam dessas casas legislativas e já viram quantos municípios perderam e quantos vereadores foram cassados no município brasileiro. Jacobina foi um exemplo, né, inclusive, que teve seus vereadores cassados por conta disso. Que bom, então vamos falar agora das expectativas positivas. Você já vê uma Câmara de Lauro mais feminina, mais empoderada e realmente com menos danos para a sociedade? Acredito que sim, Milena. Eu acredito que Lauro de Freitas está começando a avaliar mais a política local, está conseguindo ter consciência do que de fato interessa à cidade, o quanto que nós perdemos com personagens dentro da política e deixando de ter pessoas de fato que representem a cidade nas pautas importantes para aquela cidade. Então eu tenho certeza que a gente vai conseguir neste ano fazer uma Câmara para a próxima legislatura, estando ali ou não, com pessoas mais comprometidas e com aqueles que aferem a política, mas de uma maneira negativa, possam dar lugar àquelas pessoas que de fato querem pensar a cidade em um projeto de cidade cada vez melhor. Alagoinhas também, Jússi? Com certeza eu encorajo que novas mulheres entrem na política, porque quando entramos na política, não apenas nós mudamos a nós mesmos, mas também mudamos a política e contribuímos para uma sociedade mais igual. A gente não pode ficar só no discurso, né? Você tem que encarar realmente e partir para a luta diária, né? E na persistência. Sim. Na persistência, porque a violência ainda é o meio que utiliza para nos retirar, mas nós resistimos e resistiremos. Não tenho dúvida disso. Sua mensagem final aí para esses minutinhos para encorajar as mulheres e a juventude, que você está aqui duplamente, representação dupla. Com toda certeza. Inclusive, hoje a gente já tem um projeto lá em Campinas de Pirajá, que atende ali a região, que a gente faz eleições mirins. Ótimo. E hoje temos 2 prefeitas mulheres de 10 anos, prefeita e vice-prefeita mirim da comunidade, que tem buscado solucionar as demandas desde cedo. Então, desde cedo hoje, as meninas já estão sendo ensinadas, ao menos ali, por enquanto, na minha região, eu espero expandir o trabalho, a serem politizadas desde pequeno. Eu acho que o nosso trabalho é esse, né? Inspirar outras mulheres para que se encorajem e também ocupem esses espaços de politizar poder. Essas mulheres. Meninas, foi ótimo. Acho que essa semana, especificamente na programação, era para ser 1 hora esse programa, viu? É verdade. Foi
muito bacana o bate-papo. A gente trouxe assim nuances, né, de cidades diferentes, mas problemas que são enfrentados por mulheres comuns. A gente trouxe o recorte da política, mas infelizmente ainda acontece, né, essa situação em várias áreas da nossa sociedade, mulheres que são silenciadas, que tem essa tentativa de nos invisibilizar, mas estamos aqui, tá? E a TV Alba, a gente agradece, claro, a oportunidade de estar aqui tratando dessa temática. Perdeu qualquer coisinha? Tem reprise aqui na nossa grade de programação e está tudo disponível no nosso youtube.com/TV Alba. Mais um Alba Debate entregue para vocês. Tchau, obrigada, gente. Tchau, tchau.